Olá, eu espero que você esteja bem para juntos estudarmos a palavra de Deus. Bom, por que as nossas aulas são tão importantes? Eu quero relembrar que as nossas aulas são importantes justamente para que nós possamos nos localizar na Bíblia historicamente, para que nós possamos nos localizar geograficamente, para que nós possamos entender de uma forma mais precisa, de uma forma mais esmiuçada, para que a gente possa entender realmente o contexto da época em que a Bíblia, em que aconteceu a história na Bíblia. Então, é muito importante que você não perca as aulas, que você anote tudo e que possamos fazer tudo com entendimento. A Bíblia não adianta nós tirarmos lições isoladamente. É preciso entender a história, é preciso entender o contexto e por que foi escrito. Aí então podemos tirar conclusões sobre aquilo que nós lemos. Então não tem como tirar conclusões sem estudarmos a fundo quem foram os personagens e por que isso aconteceu. E também não adianta pularmos etapas, não adianta lermos os livros proféticos sem entender quando aconteceram e por que aconteceu. Então nós lemos muitas vezes o livro de Isaías, lemos o livro de Amós, de Zacarias, lemos Jeremias, enfim, os livros e não entendemos muito. Mas quando nós lemos os livros sobre a história de Israel, nós então começamos a nos localizar historicamente e aí então entendemos muito melhor o que aconteceu, em que época de que rei, enfim, né, quais eram as potências mundiais, os países que predominavam, enfim. Então, dando continuidade ao nosso estudo, estávamos estudando 1ª e 2ª Crônicas, estudamos Esdras também, no último vídeo, e aprendemos muito, mas agora vamos dar continuidade. Não adianta eu dar continuidade sem fazer um apanhado geral. Então, lembra que nós estávamos estudando sobre o cativeiro babilônico, quando a Babilônia invadiu Judá e levou cativo para a Babilônia, onde eles ficaram durante 70 anos como escravos dos babilônios. É aí então que nós começamos o nosso estudo de hoje. Esdras, Ester e Neemias. São os últimos livros históricos da Bíblia que contam a história de Israel. Então esse período foi um período muito importante. Bom, Esdras. Para falarmos de Neemias e Ester, temos que falar do livro de Esdras. Esdras ele foi um escriba muito importante e ele escreve 1ª e 2ª Crônicas. Ele escreve para relembrar os judeus como era a monarquia em Israel, fala de Davi, fala de Salomão, enfim, conta toda aquela trajetória ali como monarquia e para relembrar, né, os judeus de tudo o que havia acontecido e para com que eles se voltassem para a lei de Deus. Então, Esdras escreve. Ele era muito estudioso, era um escriba, e ele era aprofundado nas leis judaicas e ele também sabia com profundidade, né, enfim, a lei de Deus que foi dada a Moisés, enfim, assim como também ele era um historiador, porque ele escreveu toda a história, né, de Israel ali, enfim. Então, no livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, acontece o retorno dos judeus com Zorobabel. Zorobabel, então, foi um líder e ele traz a primeira leva de judeus em 538 a.C., pelo decreto do rei Sírio, rei da Pérsia. Mas como que eles saíram da Babilônia? Eles saíram porque a Babilônia foi derrotada por Ciro. Ciro é o rei da Pérsia e a Pérsia agora já havia se tornado uma potência mundial, uma potência muito maior que a Babilônia. E eles foram derrotados pela Pérsia. Então,
Ciro, ele permite que os judeus retornem, ele dá inclusive dinheiro, né, condições financeiras para que eles reconstruam Jerusalém, que havia sido destruída pelos babilônios, e a reconstrução também do templo, porque o templo que Salomão ele constrói foi destruído nesta época, há 70 anos atrás, né, pela Babilônia, e agora eles poderão reconstruir o templo. Lá em Esdras, né, conta como foi o retorno. Lá tem uma lista dos judeus que retornaram, enfim. E Ciro, ele já havia sido alvo da profecia de Isaías há 100 anos atrás. Então, em Isaías capítulo 45, nós ouvimos falar sobre Ciro, que Deus levantaria um ungido chamado Ciro para libertar o povo. E Ciro, ele não cultuava o mesmo Deus dos judeus, mas ele foi usado por Deus. Ele cultuava Marduk, que era um outro deus, mas ele foi usado por Deus e para libertar o povo. E ele então permite que eles voltem e dá todas as condições necessárias para que isso aconteça. Acontece então que durante a reconstrução do templo ocorre uma oposição dos samaritanos e a interrupção da obra. Lembrando, né, que os samaritanos eram os povos que moravam em Samaria, e Samaria ficava no reino de Israel. Lembra que o reino de Israel foi invadido pela Assíria, que era outra potência mundial que se levantou na época, muito antes dos babilônios destruírem Jerusalém. E a Síria invadiu então Israel, e em 722 a.C., ou seja, muitos anos antes da Babilônia invadir Judá, e leva como cativos os israelenses. E eles então começaram a casar, os assírios com os samaritanos, e começaram a povoar ali Samaria. E então, por isso que os samaritanos se tornaram uma oposição contra o reino de Judá. Enfim, essa oposição interrompe a obra durante muitos anos, alguns anos, né? Em Esdras 4 conta essa interrupção, que só é retomada e concluída no reinado de Dário I. Então, o rei Dario I, ele foi o rei que veio depois de muito depois de Ciro, né, em 516 a.C. Ou seja, essa interrupção da obra durou muitos anos. É muito importante lembrar então, anote aí na tua Bíblia, que entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras há um intervalo de tempo de cerca de 57 anos. 57, alguns historiadores dizem 60 anos, e é nesse período de tempo que acontece o livro de Ester. A história de Ester acontece entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10, então, conta que uma segunda leva de judeus retorna da Babilônia, né? Que foi destruída pela Pérsia. Eles retornam então até Jerusalém com Esdras agora. A primeira leva foi com Zorobabel, a segunda leva então foi com Esdras. E eles retornam durante o reinado de Artaxerxes I. Aqui então, durante esse reinado de Artaxerxes I, era um novo rei, outro rei, né? Por volta de 458 a.C. E acontece então que Esdras escreve, né, 1ª e 2ª Crônicas, e ele faz uma reforma espiritual do povo. Tanto que está escrito lá em Neemias capítulo 8, né, sobre Esdras lendo para o povo a lei de Deus. Então, Esdras também é citado no livro de Neemias, porque foi durante o reinado de Artaxerxes I. Bom, falando sobre Ester,
Nós vamos aprender aqui sobre o livro de Esther e sobre o livro de Neemias. Então, antes de aprendermos completamente, eu quero fazer um apanhado geral, dizendo que a história de Esther, então, se passa durante o reinado de Xerxes I, também chamado de Assuero. Então, algumas Bíblias dizem Assuero, outras Bíblias dizem Xerxes I. Xerxes, acreditamos que seja um título, como a gente chama o rei do Egito de Faraó. Então, Xerxes ele reinou de 486 a 465 a.C. Alguns acreditam que Xerxes, né, foi derrotado pelo Império Grego. E realmente, segundo a história conta que o Império Persa foi derrotado pelo Império Grego. Os eventos de Esther eles acontecem entre o capítulo 6 e 7, como eu mencionei. E Neemias. Neemias foi copeiro do rei Artaxerxes I, que foi o filho de Xerxes. Ou seja, o tempo de Neemias foi depois do tempo de Esther e depois do tempo de Esdras. Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém em 445 a.C. Os muros de Jerusalém é porque toda a cidade antiga tinham muralhas em volta da cidade. Então, quando os impérios, os exércitos inimigos, eles invadiam as cidades, eles primeiro tentavam destruir as muralhas, para então invadir a cidade. Os eventos de Neemias ocorrem depois de Esdras, ou seja, após a missão de Esdras. Neemias e Esdras atuaram juntos em Jerusalém em certo momento. Neemias 8 mostra Esdras lendo a lei ao povo. Bom, mas para entendermos isso de reis, né? Tantos reis passaram durante esse período de Esdras, Esther, Neemias, e nós ficamos um pouco embaralhados. Quem foi tal rei? Quem foi tal rei? Durante que período? Então aqui, para você entender melhor, é importante até pausar o vídeo e anotar. Ciro II, Ciro Grande, foi o que libertou os judeus e permitiu o retorno a Jerusalém. Então Ciro Grande é aquele da profecia de Isaías, ele derrota a Babilônia. Ele teve um filho chamado Cambises, né, II, que conquistou o Egito, mas ele não é mencionado na Bíblia diretamente, tá bem? Houve também outro rei, né? Enfim, depois deste rei surgiu o neto de Ciro, que era o rei Dario I, né? O Grande. Ele foi importante porque ele restaurou a ordem no império e ele foi o rei durante a retomada da construção do templo. Então, Esdras 5:6, né? Você também pode ler o livro de Ageu, que é um livro profético, e Zacarias também, né? Porque durante essa construção do templo, do capítulo 5 ao capítulo 6, Ageu e Zacarias, eles profetizam durante esse tempo. Então, é importante você ler Esdras 5:6 e depois leia o livro de Ageu e Zacarias para que você entenda melhor tudo o que estava acontecendo e o que foi que eles profetizaram nesse tempo, tá bem? Então, esse tempo foi durante a construção do segundo templo. Depois, então, né, mais à frente no tempo, surge o bisneto do rei Ciro, que é Xerxes I. Foi então o tempo de Esther, do capítulo 6 ao capítulo 7, tá bem? Então Xerxes I sucedeu Dario I. Depois da história de Esther, né, lá em Esdras capítulo 7, nós vemos então o tataraneto do rei Ciro, que foi Artaxerxes I. Aí então surge a história de Neemias, tá bem? Então,
Isso é importante você pausar, anotar para que você entenda o tempo de cada rei, né? Primeiro vem Ciro, enfim, e aí vai sucedendo o neto, né, o bisneto, tataraneto, enfim, para que você entenda qual tempo veio. Como eu mencionei, né, Ciro, depois veio Cambises, que não é citado na Bíblia, Dario I, no capítulo 6, Xerxes I, que é a história de Esther, e Artaxerxes I. Então vamos, depois desse apanhado geral, para você entender tudo o que aconteceu, vamos agora aprender o livro de Esther, tá bem? Esther é outro livro histórico. Foi uma história de uma mulher que teve muita coragem e também fala da providência de Deus para livrar os judeus. Então, quando é que se passa a história de Esther? Entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, tá? Então, vá lá em Esdras 6 e 7 e anote lá isso. E vamos então aprender o que aconteceu, o que esse livro trata. Bom, quem escreveu foi um autor anônimo. A data é mais ou menos em 480 a 430 a.C. Alguns apontam que Mardoqueu ou Mordecai, né, é uma variação do nome Mardoqueu. Mardoqueu é um nome que é aportuguesado, por isso chamamos de Mardoqueu. Mas tem versões que chamam Mordecai, que é mais fiel ao que original hebraico. Então Mardoqueu ou Esdras podem ter escrito também, né, o livro de Esther. O tema principal é a providência de Deus, protegendo o povo judeu. E uma curiosidade é que não há menção nenhuma do nome de Deus no livro de Esther. É o único livro, né, que não menciona diretamente Deus, oração ou o templo, destacando a ação de Deus nos bastidores. Qual é o propósito do livro de Esther? Explicar a origem da festa de Purim e encorajar os judeus na diáspora. Ou seja, os judeus, né, que estavam sob o domínio da Pérsia, de outro país. Bom, o Império Persa e o cenário histórico. Essa história, né, de Esther se passa lá em Suzã. Suzã era a capital do Império Persa, sob o reinado do rei Assuero ou Xerxes I. Na história secular que nós aprendemos na escola, enfim, na faculdade, na história comum, nós aprendemos sobre Xerxes. Então, o rei Assuero é a Bíblia que menciona, né, este nome, o nome dele. Suzã era a capital. E o Império Persa havia se tornado um império enorme. E eles então estavam dominando outros povos, assim como a Babilônia fez, como a Síria havia feito. Eles então, os judeus, né, que estavam no exílio babilônico, eles voltaram para Jerusalém e eles estavam sendo dominados pelo Império Persa. E eles eram muito organizados, o Império Persa. E Xerxes I, a Bíblia conta que o reino dele ia da Índia até a Etiópia, em Esther 1:1. E ele organizou o império dele em 127 províncias. E essas províncias eram chamadas de satrapias. E quem governavam eram sátrapas, que eram os governadores. E essa cultura, então, ela era caracterizada por palácios grandiosos, festas luxuosas e leis reais imutáveis. Ou seja, as leis não poderiam ser mudadas, revogadas. Bom, então, do capítulo 1 de Esther ao capítulo 2, fala que a primeira rainha, que era casada com o rei Xerxes, era a rainha Vasti. E ela então desobedeceu uma ordem do rei. Ela deveria comparecer a uma audiência do rei e ela se recusou.
a comparecer a esta audiência. Então o rei ficou com raiva e se separou dela. E começou então a procurar uma nova rainha. E aí que surge então a história de Esther. Quem era Esther? Lá no livro de Esdras, se não me engano, capítulo 1 ou capítulo 2, menciona o nome de Mardoqueu. Lá, junto com os judeus que voltaram do exílio da Babilônia. Então nós sabemos que Mardoqueu voltou do exílio da Babilônia e que estava morando na Pérsia. E ele era primo então de Esther. O nome original de Esther era Hadassa, que é um nome judeu, né? Ela era uma órfã judia e ela foi criada então pelo seu primo Mardoqueu. E Mardoqueu, lá no capítulo 2, do 7 ao 8, conta que ele levou Esther, então, ao harém real. Então, depois que o rei Xerxes ficou sem uma rainha, ele começou a procurar uma rainha entre as mulheres de todo o reino. Então é aí que surge a história de Esther. Ela vai para o harém real. O harém é onde ficavam muitas mulheres, as mulheres do rei, e ela ficou sendo preparada com regras de etiqueta, de beleza, tratamentos de beleza, para ser escolhida, né, entre as outras. Então o rei deveria escolher entre todas as mulheres que haviam sido selecionadas. Era uma pré-seleção que eles fizeram. E Esther, ela ganhou o favor do eunuco. O eunuco era um homem que era era encarregado de cuidar do harém. Ela então ganhou o favor dele, ganhou o favor do rei e foi a escolhida para se tornar a nova rainha. Então está lá em Esther 2, do 9, né, até o 17. Mardoqueu então descobre uma conspiração contra o rei e então salva o rei, né? Isso está registrado lá no livro de Esther. A inveja e a arrogância de Hamã, né, desencadearam uma crise que ameaça a existência do povo judeu. Mas quem era Hamã? Hamã foi promovido a vice-rei e a sua exigência de reverência é recusada por Mardoqueu. Então Hamã, explicando aqui nas minhas palavras, foi promovido a vice-rei e ele exigiu adoração, ele exigiu reverência. E Mardoqueu se recusou a reverenciar Hamã. Então ele arma um plano contra o povo judeu e ele, tomado pelo ódio, engana o rei para que o rei assinasse um decreto aonde esse decreto aniquilaria todos os judeus do império. E foi um plano tomado pelo ódio. Mardoqueu, ele então pensa, e agora como que nós vamos nos livrar? Porque o povo judeu foi tomado pelo desespero, justamente porque esse decreto era um decreto que era para aniquilar, né, tirar todos os judeus do império. Foi um plano genocida, né? Esther então arriscou a sua vida. Olha só, lá no capítulo 5 até o capítulo 7, ela tem uma ideia de convidar o rei e o vice-rei para um banquete. E aqui que é a reviravolta, né, da história de Esther. Esther, ela era judia, então ela também estava correndo perigo de vida com esse decreto. E ela, né, arriscou a sua vida ao se aproximar do rei sem ser chamada. Convidou o rei e Hamã para um banquete. A arrogância de Hamã o leva a construir forcas para Mardoqueu. Bom, então esse homem ele ficou tão
enfurecido que ele construiu forcas, porque ele queria a morte, né, de Hamã, de Mardoqueu e também dos outros judeus, e ele começa a construir forcas. Está lá em Esther 5. E Hamã então não teve vitória no seu plano, porque no primeiro banquete, enfim, ela convidou o rei, e no segundo banquete, então, o rei descobre por ela a lealdade de Mardoqueu e descobre que foi um plano, que ele foi enganado por Hamã. Então o rei decide enforcar Hamã. E Hamã então é enforcado na sua própria forca, na forca que ele havia construído. Então aqui nós vemos que o vice-rei não escapou, né, do plano que ele havia feito contra os judeus, e que Esther salvou, né, o povo judeu. E é por isso então que acontece a libertação do povo e o estabelecimento da festa de Purim. Então, Esther e Mardoqueu, depois dessa vitória, né, que o rei descobriu, que Hamã tinha feito, mandou que ele morresse enforcado, enfim. Esther e Mardoqueu obtêm um novo decreto que permite aos judeus se defenderem, e onde então 75 mil inimigos do povo judeu foram mortos. Inclusive os 10 filhos de Hamã foram enforcados. E acontece então a festa anual de Purim. Essa festa, ela é uma festa do povo judeu para lembrar do que aconteceu, do livramento que Deus deu, né, através de Esther, lá para o povo. E Mardoqueu e Esther então começam então, né, essa festa que é anual, e até os dias de hoje o povo judeu celebra a festa de Purim. E se fosse pelo nosso calendário, a festa de Purim ela é no mês de Adar, que corresponde aos meses de fevereiro, né? Metade de fevereiro a metade de março do nosso calendário. Uma pergunta que sempre fazem: por que nós não comemoramos Purim? Nós que somos gentios. Por que não comemoramos as festas bíblicas, as festas do povo judeu? Nós não comemoramos porque nós somos isentos de comemorar, porque somos gentios, somos de outro povo, não somos da cultura israelense. Então a festa de Purim é para o povo de Israel, tá bem? Nós evangélicos, enfim, que estamos no tempo da graça, não precisamos comemorar estas festas, porque estamos na nova aliança. E por que nós comemoramos então a Páscoa? Porque a Páscoa com Jesus teve um novo sentido, um novo significado, tá bem? Então aqui é só para dizer para vocês por que nós não temos a festa de Purim como festa habitual. E eu vejo que às vezes tem igrejas cristãs que comemoram essas festas. Não precisamos comemorar porque são festas do povo judeu. Enfim, quais são os personagens chave então do livro de Esther? A Esther, né, que foi uma rainha que de órfã passou a ser uma pessoa importante, rainha, e ela usou a sua posição para salvar o povo. Mardoqueu então, que foi o primo dela e foi um homem de integridade, de fé, foi a voz da consciência, foi o mentor de Esther, né, que aconselhou Esther. Enfim, Hamã
que foi um homem arrogante, ambicioso, antissemita. Antissemitismo ainda acontece nos dias atuais. O que é o antissemitismo? É o ódio descontrolado sobre um judeu. Então, o que aconteceu aqui no livro de Esther é o antissemitismo, é o ódio incontrolável pelos judeus. Ele personificou a maldade, né, Hamã, e o egoísmo também, porque ele queria a glória, a honra para ele, e ele queria ser reverenciado. O rei Assuero, então, que foi impulsivo, né, ele destronou a rainha Vasti, foi vaidoso, mas ele também foi um instrumento importante na providência de Deus. Porque ele depois assina um novo decreto permitindo que os judeus pudessem se defender. Quais os temas e o significado teológico? A providência divina, em primeiro lugar, porque Deus agiu nos bastidores da história, ele usou Esther. Esther foi um instrumento, assim como Mardoqueu também, um instrumento de providência divina para livrar o povo, né? Coragem e ação. Esther e Mardoqueu também tiveram bravura e iniciativa durante um perigo iminente. Identidade judaica, né? A ameaça de aniquilação fortalece a união e a identidade do povo judeu. E a justiça divina. A história ilustra a punição dos ímpios e a salvação dos justos, a reversão da fortuna. Então, eles, né, que estavam sem saída por conta de um decreto de uma pessoa ímpia, né? Deus reverteu isso em bênção através de Esther, através de Mardoqueu, e aconteceu que eles foram salvos. Legado e relevância contemporânea. A festa de Purim, como eu falei, né? Onde os judeus fazem banquetes com doações aos pobres e trocas de presente. Mensagens de esperança, né? Que mesmo nas situações mais sombrias e a esperança e intervenção divina podem surgir. Importância da ação, porque Esther ela lembra que fé sem obras é morta, como diz lá em Tiago. Ela agiu, né, em favor. Ela usou a sua posição como rainha para proteger o seu povo, porque na verdade, se os judeus fossem aniquilados, ela também seria, mesmo sendo rainha, porque ela também era judia. E aí então, depois do capítulo 10 de Esdras, entre o capítulo 10 de Esdras e o livro de Neemias se passam 13 anos aproximadamente. 13 anos, e começa então o ministério de Neemias, no capítulo 1, com a reconstrução e avivamento. O livro de Neemias ele não é apenas um relato histórico, mas foi um testemunho da restauração física e espiritual de uma nação, né, de Israel. Seus temas centrais: reconstrução, oposição, avivamento e integridade, ecoam poderosamente, oferecendo lições atemporais sobre superação e propósito divino. Então, quem escreve Neemias, né? Neemias foi o copeiro de confiança do rei Artaxerxes I da Pérsia. A data foi entre 445 e 420 a.C. Aconteceu num contexto pós-exílio, ou seja, depois, né, do retorno dos judeus a Jerusalém, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. Primeiro marcado com Zorobabel, né? Lembra que a primeira leva de judeus foi com Zorobabel, a reconstrução do templo e depois a reforma religiosa de Esdras, e vem então a história de Neemias.
a situação de Jerusalém e o chamado de Neemias. Então, os muros de Jerusalém, que cercavam a cidade, estavam em ruínas, seus portões queimados, um símbolo de desolação. Então está escrito lá em Neemias 1:3. E Neemias ouviu essas notícias, e ele se angustiou muito, e ele faz uma oração, e pede a Deus, Neemias intercedeu a Deus com lamento e súplica por seu povo. Então ele ora, triste com a notícia, que os muros estavam em ruínas, os portões queimados, enfim. E ele teve um ato de coragem, porque ele pediu ao rei Artaxerxes permissão para reconstruir Jerusalém. E ele teve determinação e fé. Então, ele chegou para o rei e pediu, O copeiro era uma pessoa de extrema confiança do rei. O copeiro, ele tinha que provar a bebida do rei, e ele corria sério risco de vida, porque se alguém quisesse envenenar o rei, colocaria veneno na bebida, e se o copeiro bebesse, ele morreria antes do rei. Então, era um cargo de confiança do rei, ser copeiro. E ele pede então, que para reconstruir os muros. Neemias avaliou secretamente os danos, preparando-se para a grandiosa obra. Então, Neemias 2:11, ele faz uma inspeção noturna. Ele avaliou tudo que havia acontecido. Ele motivou a todos com visão. Vinde, edifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Neemias 2:17. Ele serviu de inspiração ao povo, porque ele motivou a todos, a ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Cada família e grupo dedicou-se a uma seção específica do muro, demonstrando unidade e propósito. Então aqui fala de organização. Neemias 3. Organização. Eles tiveram que se organizar para reconstruir. Neemias também teve uma liderança forte. Ele delegou tarefas e inspecionou o progresso diariamente, garantindo o avanço da obra. Então, ele teve muita coragem e ele foi quem chefiou essa obra. E ele teve uma liderança. E o rei, a Bíblia conta que o rei deu cartas para que os governadores das províncias dessem passagem a Neemias. E Neemias foi até Jerusalém, avaliou a situação e começou a motivar o povo. Então, aqui nós vemos equipe, trabalho de equipe também. Porque Neemias sozinho ele não poderia fazer nada. Mas, como uma boa equipe, sendo organizados por uma liderança forte, consegue que a obra avance. Inclusive, na igreja, se tivermos uma liderança forte que oriente o povo e que instrua todos, que motivem a todos a trabalharem juntos em equipe, então a obra de Deus avança. E Neemias é justamente uma visão clara disso. É claro que ele sofreu oposição e resiliência. Bom, inimigos externos. Lá em Neemias fala sobre Sambalat, Tobias e Gesem, que zombaram e conspiraram buscando minar a obra. Então estes homens eles começaram a zombar, dizer que eles não podiam, enfim, e conspiraram, fazendo planos para a obra parar. E Neemias teve uma resposta com oração constante e vigilância armada. Então com uma mão eles faziam a obra e com a outra empunhavam a arma, porque tinha inimigos. Isso nos mostra que em tudo aquilo que nós vamos fazer há oposição, que há sempre aqueles que tentam nos parar no meio do caminho, no meio da obra, e que nós devemos orar constantemente para não cair e também ter uma vigilância,
vigilância. Eles empunhavam a arma, então eles estavam vigilantes, porque o inimigo não poderia tomar conta daquela obra, né? Eles deveriam cumprir com aquilo que eles estavam fazendo sem intervenção do inimigo, porque eles tentaram minar a obra, ou seja, tentaram de diversas formas fazer com que parasse a reconstrução. Houve problemas internos, conflitos sociais, exploração entre os próprios judeus, e isso ameaçou a unidade. Neemias então, renunciou a privilégios e exigiu justiça para os oprimidos, demonstrando sua integridade. Então, Neemias foi um homem íntegro, por isso que a obra andou. Conclusão da obra. O muro foi concluído, em 52 dias. Nós estamos falando de muros que eram feitos de pedra. Então, na época, a mão de obra não era braçal, não era com os maquinários que nós temos hoje. E apesar de tudo, em 52 dias a obra foi finalizada. Então, vemos que eles pegaram em equipe, foram unidos e, apesar de oposição, eles conseguiram, Até os inimigos, reconheceram que a obra foi feita por intervenção do nosso Deus. Neemias, capítulo 6, 16. Então, tudo que acontece na vida da gente é por intervenção de Deus. Se Deus não está na nossa vida, não tem como avançar na vida, no trabalho, na igreja. E isso são lições que nós levamos para nós. Uma celebração festiva marcou a restauração, com cânticos e coros sobre o muro. Então, Neemias 12, 27 ao 43, fala que eles então começaram a celebrar. A restauração do muro simbolizou a restauração da segurança, dignidade e identidade do povo de Deus. Lembrando sobre o que eu falei, que os povos inimigos, eles tentavam derrubar os muros das cidades, a todo custo. Quando eles conseguiam invadir, você já deve ter visto em filmes, eles então poderiam tomar a cidade. Houve então um avivamento espiritual, que foi a leitura da lei lá no capítulo 8. Esdras, então, que era o escriba, liderou o povo em um poderoso avivamento da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aprendendo sobre Esdras, Esther e Neemias, porque aconteceram um livro complementou o outro historicamente. Então vemos aqui o personagem Esdras, no livro de Neemias. Aconteceu a leitura pública. O livro da lei foi lido e interpretado por Esdras e os levitas para a multidão, trazendo luz e entendimento. Então, o povo só teve sucesso porque eles entenderam a lei de Deus. Houve um avivamento espiritual. Então, se você quer que as coisas aconteçam na tua vida, se você quer que Deus esteja na tua vida, é necessário um avivamento espiritual. É necessário, se você quer progredir espiritualmente em todas as áreas da tua vida, é necessário um avivamento. E para ter um avivamento é necessário se voltar para a lei de Deus, para a palavra de Deus. Então, é necessário, porque sem a lei do Senhor, sem a Bíblia, nós não temos como ter direção. E é necessário uma motivação. E a Bíblia, ela nos motiva, ela nos aviva. É por isso que é importante ir à igreja, para ouvir a palavra. Porque sem a palavra não tem como se motivar. E aqui foi lido para o povo. E o povo reagiu. Olha só qual foi a reação do povo. Choro de arrependimento,
deu lugar a uma grande alegria e compreensão da lei. Neemias 8, do 9 ao 12. Então, choro de arrependimento. Eles se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus. Aqui então acontece também, no livro de Neemias, o livro de Esther foi a festa de Purim. Aqui então, no livro de Neemias, acontece a festa dos tabernáculos. E em obediência, o povo celebrou a festa como nunca antes, reafirmando sua lei, sua fé. Então, acontece a festa dos tabernáculos. E o povo estava feliz, porque a cidade estava reconstruída. Confissão e aliança. Uma oração profunda de confissão de pecados e renovação da aliança com Deus. Então eles renovaram a aliança com Deus através aqui da lei do Senhor. Quais são os momentos finais de Neemias? Segundo período de governo, Neemias retornou a Jerusalém e encontrou transgressões graves. Depois que ele reconstruiu os muros, ele vai embora e ele retorna então a Jerusalém. E ele vê transgressões. O que são transgressões? São pecados graves. Acontece então a expulsão de Tobias, que havia ocupado aposentos no templo, que foram purificados. Então expulsa Tobias. Tobias era um daqueles opositores a Neemias e opositores à obra de Deus. E ele, quando Neemias retorna a Jerusalém, então ele faz uma limpa, né? O templo foi purificado. Ele restaurou, fez uma restauração dos dízimos. Ele corrigiu a falta de sustento aos levitas e restabelecendo a ordem. Então, santificação do sábado, porque aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Eles deveriam obedecer o sábado. Por quê? Porque foi um mandamento de Deus lá na lei mosaica de Moisés. Então eles deveriam ter o sábado como um dia que eles não poderiam trabalhar. Proibiu o comércio e trabalho no sábado, restaurando a santidade do dia. Então, o sábado ele era no Antigo Testamento um dia sagrado para os judeus. E ele então aqui restabeleceu essa ordem. Pureza religiosa. Combateu os casamentos mistos. O que eram os casamentos mistos? Casamentos com outros povos. Povos que adoravam outros deuses, povos pagãos. No mundo antigo também havia muito a homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher, enfim. Homens com animais. Então isso era algo muito comum para povos pagãos. E o povo de Israel, certas vezes eles se misturaram com esses povos pagãos, né? Por exemplo, samaritanos, e geravam casamentos mistos. A Bíblia condenava isso, porque eram povos que adoravam outros deuses. O erro de Salomão foi ter casado com esposas, né, que adoravam outros deuses. Então, os casamentos mistos eram proibidos por Deus. E aqui ele reforçou, né, visando preservar a identidade do povo. Ou seja, o povo deveria ser um povo puro em santidade. Quais são as lições, mais lições, né, de liderança e de fé aqui no livro que nós temos? Neemias tinha um objetivo definido e comunicava-o com clareza, inspirando o povo. Então, primeiro, Neemias tinha uma visão clara. Ele sabia o que queria. Ele sabia qual era o objetivo. Ele tinha um objetivo definido. Oração e dependência. Ele orava sempre, né, constantemente, demonstrando total confiança em Deus. É por isso que nós devemos orar e ser dependentes de Deus. Também o livro nos ensina sobre coragem e determinação. Ele enfrentou zombaria, ameaças, conspirações sem desanimar, guiado por sua fé inabalável. Então, ele tinha opositores, mas ele teve coragem e determinação. Integridade e justiça.
ele defendeu os oprimidos e combateu a corrupção. Está lá em Neemias 5,14. E aquilo que eu falei que foi o trabalho em equipe. Ele mobilizou todo o povo. Não foi um pouco do povo que ajudou a construir. Todo o povo. Ele delegou responsabilidades, inspirando cooperação. Então está lá em Neemias 3. Trabalho em equipe. É muito importante que haja trabalho em equipe em tudo aquilo que vamos fazer. Conclusão, então. Qual é o legado de Neemias? A reconstrução trouxe segurança, né, para a cidade. Restauração do povo. Neemias solidificou a identidade judaica. Juntamente com Esdras, né, eles leram a lei de Deus. E qual a relevância hoje? São lições atemporais, ou seja, que atravessa o tempo, que chega até os nossos dias, essas lições, que devemos, né, liderar em crise, superar as adversidades e o poder da unidade para um propósito maior. Então, quero terminar aqui com um versículo final que diz: lembra-te de mim, ó Deus, ó meu Deus, para o meu bem. Neemias 13:31. Bom, aqui é o final de Neemias. Mas eu quero falar rapidamente sobre o papel dos profetas nesse tempo todo. Porque nós falamos de Esdras, falamos do cativeiro da Babilônia, falamos também de Neemias, de Esther, enfim, desses livros. E onde que entra né, os livros proféticos nisso tudo? Então, nós temos os profetas pré-exílicos, que foram aqueles profetas que profetizaram antes do cativeiro na Síria e no cativeiro em Judá. Lembrando que o cativeiro na Síria é o reino do norte, que era Israel. O reino de Judá, o reino do sul, que foi cativo na Babilônia e que depois voltou com o decreto do rei Ciro. Nós temos também os profetas que foi durante o exílio babilônico. Esses profetas, né, Ezequiel, Daniel e Jeremias, eles profetizaram durante os 70 anos que o povo ficou lá na Babilônia. Então, assim, se você quer saber mais do que aconteceu lá no período do cativeiro, então Ezequiel, Daniel, Jeremias, Ezequiel, né, são os livros que contam o cotidiano, o que aconteceu durante o exílio. E nós temos também os profetas depois do exílio, que são os profetas pós-exílicos. Foi depois do retorno, né, do cativeiro da Babilônia. Por exemplo, aqui no tempo de Esdras, de Neemias, os profetas que profetizaram foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Então eles profetizaram durante esse tempo depois do retorno do cativeiro. E é muito importante então ler Esdras, Neemias, Esther, enfim, mas também ler esses livros de profecia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por quê? Porque aí você vai ter uma dimensão muito maior e espiritual, né, do que estava acontecendo naquele tempo. Então, estamos terminando aqui os livros históricos. Vamos começar na próxima aula os livros poéticos. Livro de Jó, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E depois vamos começar então nos livros de profecia. É muito importante. Os livros de profecia são profecias que aconteceram, que estão acontecendo nos dias atuais e profecias que ainda vão acontecer no futuro. Então é muito importante aprendermos sobre esses livros de profecia, mas também é importante ver o contexto de cada livro de profecia junto com o livro histórico correspondente. Então o que nós vamos fazer? É importante ler Ageu,
entender o livro de Ageu, mas ver em que livro acontece as profecias de Ageu. Livro de Esdras. Então vamos lá no livro de Esdras e ver o que estava acontecendo historicamente naquele tempo, para que a gente possa entender a profecia de Ageu. Então é isso que é importante a gente fazer. Vamos terminar nossa aula e muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha anotado. Pause o vídeo, o que não entendeu, volte no vídeo. Lembrando que estamos abertos a respostas, perguntas e respostas. Você pode conversar aqui no WhatsApp para tirar as dúvidas, enfim. Se você não entendeu, podemos apagar esse vídeo, fazer um novo vídeo. É importante que você não tenha dúvidas. É importante que você reveja os vídeos. Não entendeu o que eu falei nesses vídeos agora? Volte nos vídeos anteriores. É importante que você não pule o vídeo. Mesmo que você já saiba o conteúdo, reveja. Porque cada vez que a gente revê alguma coisa, a gente reforça o nosso conhecimento. E também, às vezes eu alongo o vídeo porque eu tento esmiuçar o máximo que eu posso, o máximo para que as pessoas entendam de uma forma mais simplificada. Então, o objetivo desse vídeo não é falar palavras difíceis, não é trazer conceitos que vocês não entendam o que é. Eu quero que vocês aprendam de verdade. Quando na igreja falarem o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro do profeta Ageu, você já sabe que são profecias que se cumpriram no tempo de Esdras, enfim, que você se localize na Bíblia, que você saiba. Você pode até não saber profundamente os nomes dos reis, você pode não saber aprofundado essas questões que são mais técnicas, mas que você sabendo a essência daquilo que eu quis passar, você entendendo, é muito importante para se localizar. Outra coisa, eu sempre deixo aqui, depois dos vídeos, o vídeo gravado aqui no WhatsApp e coloco também o mapa mental. O que é um mapa mental? É um resumo que é feito com imagens, ilustrações, enfim, com o resumo do que é mais importante. Então eu vou deixar aqui, depois deste vídeo aqui no WhatsApp, o mapa mental em arquivo de foto, de Esdras, Neemias e Esther, tá bem? E aí você pode então imprimir, se você quiser, ou visualizar no celular, no tablet, imprimir, colar no teu caderno, enfim, é um resumo daquilo que nós estudamos. Porque se você leu o vídeo e eu não falei algo que fosse importante, no resumo você encontra. Então, eu quero que você entenda muito bem e simplificado, tá bem? Até a próxima aula e nós vamos começar os livros poéticos. É muito importante os livros poéticos também. Não deixe de ver os livros poéticos, porque são livros que falam a poesia hebraica. E a poesia hebraica ela não é igual à poesia que nós temos no Brasil. Ela é diferente, ela tem uma particularidade diferente. Então, tem gente que lê Jó, por exemplo, e não entende o livro de Jó, porque fala muito numa linguagem poética. E nós vamos então, mesmo resumidamente, tentar desvendar um pouco disso para que você entenda melhor os livros. Antes de terminar esse vídeo, é muito importante eu convidar você para que você ouça a nossa web rádio. Bom, por que é importante? Porque lá na web rádio nós temos conteúdos nossos da SOS Evangelho. Antes nós tínhamos conteúdos de outras igrejas, enfim, com pregações, mensagens, estudos de outras igrejas. Mas agora nós temos estudos nossos da nossa igreja. Nós temos os estudos da pastora Eliane. Por exemplo, agora nós vamos estudar os livros poéticos, né? E vamos estudar tecnicamente esses livros poéticos. O livro de Provérbios é um livro
que nós vamos estudar ele, que ele é poético. E a pastora Eliane, por exemplo, se você for lá no YouTube, no canal dela, Eliane Maciel, né? Ministério da Eliane Maciel, você vai encontrar vídeos onde ela vai capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Então você vai estudar comigo aqui algo mais técnico e você vai estudar com ela o lado mais espiritual. Então, uma coisa complementa a outra. Então, não deixe de assistir os vídeos dela, porque é o lado espiritual. E quando você assistir os vídeos dela, você já vai se localizar melhor, sabendo a história de Israel, né? Porque terminamos os livros históricos. E não deixe de escutar nossa web rádio, porque tem programas que são exclusivos da nossa web rádio. Eu sou quem opero essa web rádio e eu faço os programas. São programas feitos com narradores profissionais, com pessoas que falam muito bem, com conteúdos explicativos. Por exemplo, nós temos o programa Aprendendo a Bíblia, onde faz um resumo de todos os livros da Bíblia, como nós estamos estudando aqui no nosso curso Aprendendo a Bíblia. Também nós temos um programa muito especial que vai entrar no ar agora, que se chama Caminhando com Cristo. Este programa é muito importante porque lá estão temas que são do cotidiano do cristão. Por exemplo, como é a caminhada da fé. Então lá fala sobre Santa Ceia, lá fala sobre temas variados que são aprofundados, por exemplo, homossexualidade, lá fala sobre o aborto, lá fala sobre o batismo nas águas, lá fala sobre temas como salvação, prosperidade, lá fala muitos outros temas importantes, como seitas e heresias, por exemplo, perguntas que as pessoas fazem. Vou sair da igreja porque as pessoas fazem coisas erradas. É um dos temas. Livre-arbítrio. Também tem perguntas que as pessoas se fazem muito e lá é respondido. Por exemplo, deixa eu olhar aqui no meu caderno. Por exemplo, se Deus é amor, por que ele não permite a sexualidade, homossexualidade? Tem pessoas também que se perguntam se Deus é justiça, por que muitas pessoas sofrem? Inclusive inocentes. Pessoas inocentes sofrem. Se Deus é justiça, por que há tantas tragédias, tantas mortes, tantas guerras no mundo? Então, o programa responde essas perguntas com base na Bíblia, né? Lá fala sobre as lições de Jesus, educando filhos, superando crises no casamento, vencendo a dúvida, sobre jejum e oração, dízimo. Muitos cristãos se perguntam se dízimo é Antigo Testamento ou tem no Novo Testamento. Então nós temos que seguir a lei do dízimo ou não? Oferta. Por que a oferta é importante? Então, muitos se perguntam qual é o sentido da vida, sabedoria, enfim. Lá é justamente sobre temas que são de muita relevância para a nossa caminhada espiritual. Então não deixe de escutar a nossa web rádio. Horários desses programas. Não tem horários definidos. Então, a nossa rádio ela é importante porque nós colocamos música lá, também colocamos músicas exclusivas, e no meio das músicas também colocamos programas diferentes. Você nunca vai encontrar na nossa web rádio propagandas demasiadas, demais. Você vai sempre encontrar muito conteúdo. Então lá tem pregações, estudos bíblicos, músicas para edificar o teu lar, tua casa. Você pode inclusive fazer jejum escutando a web rádio, porque lá você vai ter pregações da palavra, você vai estudar a palavra, né? Oração, porque você vai escutar a oração, a Bíblia narrada
se você disser assim, mas eu trabalho, eu não posso ler a Bíblia sempre, né? Não posso estar olhando vídeos sempre. Então, lá você escuta a Bíblia narrada e o capítulo da Bíblia. E então é isso, tá? Eu fico por aqui, mas eu convido você, não deixe de escutar, porque é um culto na tua casa, né? Você está tendo intimidade com Deus diariamente e graças a Deus essa rádio chegou para nos conectar com Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Talvez você diga assim, eu não entendo a Bíblia muito. Eu leio e não entendo. Lá na Web Rádio, então, você tem explicação, tá bem? Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus.